Você percebeu aí no seu boletim que nós utilizamos na pastoral dessa semana um texto adaptado de Joe Rigney que trata sobre a eficácia da palavra de Deus. E por que nós usamos esse texto? E hoje pela manhã, que nós não temos escola dominical durante esse mês, nós faremos um estudo sobre a eficácia da Bíblia, sobre os efeitos da Bíblia. Porque nesse mês, nosso tema é Proclamemos a Verdade ao Mundo. Proclamemos a Verdade ao Mundo é o tema proposto pela Convenção Batista Brasileira para esse ano de 2023. Então, durante esse ano, é isso que está no foco das nossas ações enquanto batistas do Brasil. Proclamemos a verdade ao mundo. E muito interessante que essa arte que foi preparada faz questão de colocar a Bíblia Sagrada no primeiro plano. Você já percebeu aí? Quando falamos então de proclamar a verdade, nós queremos dizer que devemos pregar a verdade bíblica, devemos pregar a Sagrada Escritura, devemos trazer à memória ou anunciar àqueles que ainda não conhecem o conteúdo da genuína palavra de Deus. A palavra de Deus ela é comparada com uma espada, conforme o autor de Hebreus diz lá em Hebreus 4:12. Também é comparada com um martelo, conforme Jeremias 23, 29. Ela é comparada com uma espada ou com um martelo, porque esses são instrumentos que devem ser utilizados com eficácia. Durante um combate, o soldado precisa da sua arma. Naquela época não havia arma de fogo, se combatia com espadas e escudos. Assim era. A espada que nós temos para vencer a guerra da vida cristã é a palavra de Deus. No texto específico de Hebreus 4, então, essa espada aqui, ela ganha um caráter de grande precisão. Provavelmente, numa comparação com um instrumento médico. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada, ela penetra profundamente no coração humano a ponto de discernir os propósitos mais profundos do nosso coração. Da mesma maneira como um construtor precisa da sua ferramenta, nós precisamos da palavra de Deus, ela é a nossa ferramenta de trabalho. E os irmãos que estiveram aqui na quarta-feira, nós falamos um pouquinho sobre a função, sobre a tarefa querigmática, proclamadora da igreja cristã. A igreja local, a igreja universal, a comunhão de todos os santos, é uma comunidade que tem como missão proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora pela manhã, seguindo a segunda parte aí do texto da sua pastoral, adaptado de Joe Rigney, nós trabalharemos a eficácia da Escritura a partir daquilo que ela fala sobre ela mesma. E à noite, nós faremos uma exposição de Isaías capítulo 55. Trabalharemos o tema dessa maneira no dia de hoje. Muito bem. Primeiramente, o que a Bíblia faz? O que a Bíblia faz? Nós afirmamos e reafirmamos pela fé que nós cremos na Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, como palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Ele é a nossa única regra de fé e de prática. Esse é o nosso dogma, essa é a nossa afirmação de fé que nós fazemos e refazemos sistematicamente. Devemos continuar alicerçados sobre essa realidade. Porque se nós eliminamos a palavra de Deus inspirada e inerrante, nós, consequentemente, perdemos o fundamento da nossa fé. Nós não temos mais base sólida sobre a qual estabelecer, sobre a qual construir a nossa doutrina. No que eu creio? Eu creio naquilo que a Bíblia diz ser verdade. É simples assim, a fórmula é essa.
É claro que nós não podemos confundir a nossa interpretação particular com a verdade contida na Escritura. Não podemos. Contudo, jamais devemos perder o foco da reivindicação que a palavra de Deus faz acerca de si mesma, de que ela, cada palavra e todas as palavras procedem da inspiração do Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer que a Bíblia como um todo, e também nos seus detalhes, provém de Deus. A Bíblia, portanto, é a palavra de Deus. E sendo ela a palavra de Deus, ela nos apresenta de forma precisa o Verbo encarnado. Sim, o ponto focal da Escritura é Jesus Cristo. E aqui eu estou relembrando de um tempo que tivemos aqui muito breve. Foi um culto com várias atividades, várias ações aqui da igreja no segundo domingo de dezembro, o dia da Bíblia. Quem esteve aqui lembra, né? 4 semanas atrás. E foi um daqueles dias que depois o meu filho chega para mim e fala assim: papai, hoje você bateu recorde. Preguei em 20 minutos. O Guilherme é meu fiscal, irmão, do tempo. E naqueles 20 minutos nós falamos da relação entre a Bíblia como palavra de Deus e Cristo como palavra de Deus, porque Cristo é a palavra de Deus também. Mas como assim, pastor? Qual dos dois é a palavra de Deus? É Jesus ou é a Bíblia? Cristo é o Verbo encarnado. Deus é um ser pessoal e ele se manifestou em pessoa, se identificando completamente com a nossa realidade humana. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Para que ele fez isso? Para que víssemos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ver a Deus exige olhar para Cristo. Conhecemos a Deus conhecendo a Cristo. Agora, como conhecemos a Cristo? Pela palavra escrita. A palavra escrita no Antigo Testamento aponta para o Cristo que viria. A palavra escrita no Novo Testamento aponta para o Cristo que já veio. E ali naquela oportunidade nós reafirmamos essa relação e a centralidade de Jesus na Escritura. Mas ficou faltando, o tempo ficou muito curto, nós trabalharmos então aquilo que a palavra faz. E é isso que faremos agora nessa oportunidade. Dividido em 8 pontos, e é muito fácil, porque eles estão na capa do seu boletim, você vai ter para levar para casa e para meditar nesses 8 pontos aí. Primeira ação que a palavra escrita nos possibilita, e por isso nós devemos proclamá-la ao mundo: a palavra traz fé. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Abra sua Bíblia, por favor. Não fique esperando a projeção. Folheie a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia aí pelo seu celular, pelo seu tablet. Romanos 10, 17 é um texto muito conhecido que diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Sim, quando ouvimos a palavra de Deus, acontece algo maior do que simplesmente a transmissão de um conteúdo. É a pregação, é a proclamação, é o ministério da igreja que tem como função levar esse querigma, levar essa palavra, essa proclamação, essa mensagem. Esse é um instrumento que Deus usa para produzir fé nas pessoas. E talvez você pense assim: a igreja, ela ou está fazendo algo errado, ou não está dando certo na nossa pregação. Porque a gente não vê muita transformação da sociedade, do mundo, da cultura, etc, etc, etc. Mas eu quero lhe perguntar aqui, meu irmão, minha irmã, nessa manhã:
quantos neste salão conhecem pelo menos uma vida, uma pessoa que passou por uma transformação poderosa, uma grande transformação por conta do conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus, do conteúdo da Palavra de Deus? Levante sua mão. Quantos conhecem pelo menos uma pessoa? Irmãos, eu conheço várias. E eu quero lhe dizer que quando a fé é plantada no coração de alguém, quando a semente do Evangelho é lançada e essa semente encontra solo fértil e a transformação de vida acontece quando alguém verdadeiramente é arrancado do lamaçal do pecado e é convertido pelo Espírito Santo de Deus por causa do conteúdo da palavra. Já valeu todo o nosso esforço em pregar, em proclamar, em anunciar, em evangelizar. Não desanime no seu trabalho de evangelização. Não perca as esperanças de lançar a semente do Evangelho no seu trabalho, na sua casa, na sua rua, na sua vizinhança, na sua família. Não perca as esperanças. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é eficaz e somente ela produz a fé no coração do morto espiritual. A fé vem pela pregação, e o conteúdo da pregação poderosa necessariamente é a Escritura Sagrada, a palavra de Deus que aponta para a palavra encarnada, Cristo Jesus. A Bíblia pode produzir a fé no coração das pessoas. Assim é naquele coração da pessoa que está totalmente escravizada pelo pecado, longe de Deus, mas também é no coração do crente. Quando nós, na nossa caminhada, na nossa jornada espiritual, muitas vezes nos sentimos desanimados, desencorajados, e lamentavelmente hoje nesse cenário, desse mercado gospel que inventaram aí, o que as pessoas muitas vezes procuram é: a minha igreja está fria, eu vou arrumar uma outra igreja. Não! O que o coração desanimado espiritualmente deve fazer é voltar-se para as páginas da Escritura. Porque aqui que nós encontraremos renovo para a nossa fé. E restauração, muitas vezes, para o nosso coração que enfrenta uma fase de desânimo espiritual. Por isso, devemos lembrar também, o segundo ponto, que a Bíblia Sagrada é que nos dá nova vida espiritual. Assim foi no momento da nossa conversão, e assim será e continuará sendo durante toda a nossa jornada espiritual. Lá na primeira carta, o apóstolo Pedro, primeira carta que o apóstolo Pedro escreve, no capítulo 1, verso 23, nós lemos. Folheie aí, por favor, 1 Pedro 1, 23. Porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Nós ganhamos nova vida. Aqui ele não está falando que nós fomos gerados fisicamente, ele está falando da regeneração espiritual. Nós estávamos mortos espiritualmente e agora ganhamos vida. E isso aconteceu não por conta de um movimento humano, intelectual, por conta de argumentação. Tem gente que acha que evangelizar é argumentar. Existe um lugar para argumentação, a isso nós chamamos apologética. Evangelizar é anunciar. Anunciar uma mensagem que muitas vezes, num primeiro momento, é recebida com desdém, é recebida com oposição. Quantas e quantas vezes, meus irmãos,
ao apresentar a mensagem do Evangelho, nós somos atacados, nós somos recebidos com pedras nas mãos. Talvez você já tenha tido essa experiência, eu já tive. De, na melhor das intenções, tentar trazer uma palavra de Deus para uma pessoa, que muitas vezes está passando naquele exato momento uma tempestade terrível. E o camarada, ele vem com pedra para jogar sobre você. Mas eu quero te dizer o seguinte, que a gente não precisa defender a mensagem do Evangelho. O grande pregador, essa é uma ilustração, uma citação que eu gosto de mencionar sempre. O grande pregador Charles Spurgeon, ele certa vez disse aos seus alunos, o Evangelho não precisa ser defendido, porque o Evangelho é como um leão. Abre a jaula e deixa o leão sair. Ele vai fazer o seu serviço. Lança a semente do Evangelho e deixa. E deixa ela fazer a sua obra. Ah, pastor, mas aí pode ser que demore muito tempo. Mas quem disse que tem que ser no teu tempo? E quem disse que a tua argumentação vai acelerar alguma coisa? Às vezes a gente acha, né? Não vou fazer uma força aqui, vai que esse cara aí se converte. Você acha que é na força do teu braço que alguém vai se converter? Não é não, é no poder do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, ele é poderoso por si só, nós simplesmente somos veículos para que essa mensagem alcance o coração de alguém que precisa passar pela regeneração, ou que também precise receber um encorajamento, um fortalecimento, uma exortação, ou até mesmo uma confrontação. É a palavra de Deus que tem poder para transformar os corações, não é a nossa capacidade de argumentação, a nossa intelectualidade, não. Eu me lembro que uma vez um irmão, ele me perguntou assim, pastor, eu queria aprender, queria que o senhor me ensinasse um método para evangelizar espíritas, pessoas adeptas do espiritismo. Aí eu falei, então, meu irmão, vamos lá. Me diga, o irmão conhece o Evangelho? Conheço. Então, finge que eu sou um não crente. Me conte o Evangelho, me evangelize aí. E ele foi certinho, falou tudo certo. Deus nos criou para a sua glória, mas nós nos desviamos pelo pecado. O salário do pecado é a morte, é a consequência justa que Deus coloca sobre aquele que não se arrepende. Mas Cristo Jesus morreu, pagou o preço do nosso pecado lá na cruz. E ele ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte. E isso então comprova que ele realmente era o Messias. E ele também diz que nós podemos receber os efeitos da sua morte e da sua ressurreição através da fé. Quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador, nós recebemos a vida eterna, a garantia da vida eterna. E essa fé é o início de uma jornada com Deus. Quando nós morremos, então, nós nos encontraremos com o nosso Salvador. Ele me contou tudo certinho. Eu falei, meu irmão, exatamente isso aí. Esse é o Evangelho. É assim que evangeliza espíritas. Ah, mas não tem um outro jeito não, pastor? Não. Tem não. O Evangelho que você vai falar para o espírita é o mesmo que você vai falar para o ateu. É o mesmo que você vai falar para aqueles que estão nas seitas pseudo-cristãs. É o mesmo que você vai falar para o muçulmano. É o mesmo que você vai falar para todo mundo. É só isso. Queridos, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos abrir a jaula? Deixar o leão sair. Terceiro ponto. A Bíblia nos ajuda a crescer. Ainda, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2 agora, verso 2, diz assim:
como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Da mesma forma como a criança, ela anseia pelo alimento, a criança, ela procura a sua mãe para ser nutrida pelo leite. E aqueles que têm filhos aqui, se lembram dos seus filhos bebês, as mamães que amamentaram, que amamentam, sabem muito bem do que a gente está falando, né? Como a criança faz questão de ser clara na sua necessidade do leite materno, não é verdade? Assim deveria ser a vida do cristão com relação à palavra de Deus. Nós deveríamos ansiar pela palavra de Deus. Por quê? Porque cresceremos somente pela nutrição que vem da palavra de Deus. Perceba o que o texto diz. Ele compara a palavra de Deus com esse genuíno leite espiritual. Por quê? Porque desse leite espiritual, do conteúdo da Sagrada Escritura, virá o nosso crescimento para a salvação. Pastor, então eu preciso ler a Bíblia todo dia, senão eu não vou ser salvo? Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que nós já fomos salvos e estamos no caminho da finalização, da concretização, da plenitude da nossa salvação. O nome desse caminho é santificação. Nós já fomos salvos, nós fomos justificados, mas estamos num processo de santificação. E esse processo de santificação, ele precisa da palavra. Quarto ponto, a palavra nos santifica. João 17:17, o que nos diz o evangelista, o apóstolo João? João 17:17. É um texto muito conhecido, mas leiamos todos aqui na mesma versão. Santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. A Bíblia, a verdade de Deus, ela que nos santifica. Como eu sei que hoje eu dei um passo à frente no processo de santificação na minha vida? Se o meu caráter está mais semelhante ao de Cristo. E onde eu conheço o caráter de Cristo? Na palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz fé, a palavra de Deus nos dá nova vida espiritual, a palavra de Deus nos ajuda a crescer, a palavra de Deus nos santifica. Chegamos na metade dos nossos 8 pontos. Ela traz fé, dá nova vida espiritual, ajuda a crescer e nos santifica. Mas a palavra de Deus, ela também nos busca e nos julga. Hebreus 4:12, o texto que eu já mencionei no início. Vamos dar uma olhada um pouco mais detalhada nesse texto. Hebreus capítulo 4, verso de número 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, e somente ela, pode fazer verdadeiras cirurgias espirituais. E aqui não tem nada a ver com aquele negócio lá do espiritismo, não. Tá? Nada a ver. Verdadeiras cirurgias espirituais. Como assim, pastor? Então, dentro do nosso coração,
nós nutrimos crenças, nós nutrimos preferências, nós nutrimos e erguemos dentro do nosso coração coisas que nós colocamos no lugar de Deus, ídolos, objetos de adoração. O grande reformador do século XVI já disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Muitas vezes a gente acha que os ídolos estão nas religiões, na religiosidade das pessoas e tal. O ídolo, ele é erguido no coração de cada um. Quando alguém se curva a uma imagem, essa pessoa está praticando idolatria. Ela tem expectativa de que aquela divindade, aquela entidade, diante da qual ela está se curvando, vai lhe dar algum privilégio, alguma, como alguns gostam de dizer, né, alguma graça, alguma bênção. A pessoa está nutrindo a expectativa de que os seus problemas, de que a sua verdadeira e mais profunda necessidade será suprida e sanada através daquela entidade, daquele ídolo lá. E aí, nesse ponto, todos nós vamos concordar que isso é uma forma de idolatria. Porque sendo aquela imagem, sendo aquela entidade, seja aquele santo ou qualquer outra coisa, alguém que se põe no lugar de Deus, no coração daquela pessoa, aquela pessoa está praticando idolatria, ela está adorando outro Deus, outra divindade, outra coisa no lugar do Deus verdadeiro, do Senhor, o nosso Deus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Idolatria. Acontece que a maior parte da idolatria humana não é manifesta na religiosidade externa. Existem pessoas, sim, que adoram imagens. E esses, todo mundo fala, idólatra. Mas existem pessoas que adoram o seu dinheiro. Estão tão apegados, aferrados ao seu dinheiro, à sua conta bancária, e acreditam tanto que a fonte de felicidade para a sua vida vai vir dos bens materiais, que essa pessoa coloca o seu senso de segurança, satisfação e sentido no dinheiro e não em Deus. Percebeu? Praticamos a idolatria não apenas quando nos curvamos diante de uma imagem, mas quando a nossa expectativa de segurança, satisfação e sentido para viver se encontram sobre qualquer outra coisa que não seja Deus. Por isso a pergunta que eu devo fazer ao meu coração é: o que me faz feliz? Satisfação. O que me faz feliz? E aí as respostas são muito variadas, não é verdade? Alguns vão levantar a mão e vão dizer assim: meus filhos me fazem feliz. É? Que Deus nos livre a todos. Mas se você perder o seu filho, a sua filha, ou os seus filhos, o que vai acontecer com você? Seu chão vai cair, acabou a sua vida. É isso? Veja, portanto, que os nossos filhos podem se tornar ídolos na nossa vida. Pastor, mas eu não tenho que amar os meus filhos? É claro que você tem que amar os seus filhos. É claro que você tem que amar a sua família. É claro que você tem que amar o seu cônjuge. É claro que você deve ser um trabalhador diligente, esforçado, excelente. É claro que você deve ser bom mordomo do seu dinheiro, dos seus bens. É claro. Mas se você coloca qualquer uma dessas coisas no lugar que somente Deus deve ocupar, você é um idólatra. Eu e você caímos no pecado da idolatria.
Pastor, por que o senhor está falando tudo isso? O assunto não era a Bíblia? Porque olha o que o texto diz aqui de Hebreus 4:12. A Bíblia é a maneira pela qual Deus nos apresenta o diagnóstico da nossa idolatria e Deus remedia essa mesma idolatria. A Bíblia é essa espada afiada que penetra onde? E aqui é um trechozinho que os teólogos debatem muito. Dividir alma e espírito. Então isso aqui prova que alma é uma coisa e espírito é outra. Não tem nada a ver. E se você depois quiser uma explicação muito precisa disso aí, você pode fazer a nossa aula de EBD aqui sobre antropologia teológica. Quem é o homem? Em fevereiro as aulas voltam. Já fica já o lembrete para você. Aqui o autor não está preocupado em dividir alma e espírito, se diz que alma é uma coisa e espírito é outra. A preocupação não é essa, não. A preocupação dele é dizer o seguinte: como o intelecto humano pode explicar a diferença entre alma e espírito? Não pode. É impossível. Então, naquele ponto da humanidade, da personalidade humana, que ninguém consegue explicar, que ninguém consegue tocar, a verdade da palavra de Deus vai ali. E acha o câncer da idolatria ali. E arranca a enfermidade espiritual ali. Naquele ponto do nosso coração que o psicólogo, o psiquiatra não vem. Naquele ponto do nosso coração que nem mesmo o pastor, o conselheiro bíblico vê. Mas que quando a palavra é ministrada, você mesmo vê. Vê se há em mim algum caminho mau. Essa é a oração do salmista, não é? E guia-me pelo caminho eterno. Você quer realmente repetir essa oração na tua vida? Para que ela se cumpra, você precisa abrir a sua Bíblia todo dia e deixar que essa espada afiada arranque as mazelas espirituais do profundo do teu ser. Veja o finalzinho do verso 12. A palavra de Deus ela é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Sabe quando você está fazendo algo, está tomando decisões, está caminhando por determinada direção, e de repente na leitura da Escritura, na pregação, numa conversa espiritual com o irmão, vem aquele confronto agudo na tua alma. É a palavra de Deus fazendo o seu trabalho. É expondo o nosso coração de forma tão clara, de forma tão evidente, expondo os nossos ídolos à vergonha de forma tão clara, que a gente não consegue ficar do mesmo jeito. A gente não consegue mais disfarçar. A gente não consegue mais dar uma de doido para o nosso pecado. E não tem isso? Tem, crente. Tem. Tem comigo, tem contigo. Quantas e quantas vezes a gente fica fingindo que nada está acontecendo, que está tudo bem com a nossa caminhada espiritual, que as nossas decisões são todas aprovadas por Deus. E já houve caso, inclusive, eu já ouvi isso, de irmãos dizendo assim: pastor, mas eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus, porque eu orei. Veja, quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala contigo. Você já falou com Deus, legal, agora ouve para Deus falar contigo. E aí, a pessoa tomando a decisão A e a Bíblia dizendo para ela ir para B. Claramente. Pastor, mas eu orei.
A tua oração não altera o conteúdo da Escritura, não, irmão. A Bíblia continua a mesma coisa. E aí, quando a gente lê, ela julga os pensamentos e propósitos do coração. Ela nos confronta. Ela não permite que permaneçamos do mesmo jeito. A Bíblia nos julga. Mas a Bíblia também liberta. Ela não nos permite ficar naquela condição de escravidão espiritual. Pelo contrário, a Bíblia é a chave que abre as cadeias que nos aprisionam no pecado. João, capítulo 8, 31 e 32, versos 31 e 32, lemos já no início. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E aí presta atenção. Eu sou crente. Por que eu sou crente? É porque eu sou membro da primeira igreja de Campo Grande. Mas não obedece nada à palavra de Deus. Está vivendo total no esquema deixa a vida me levar, seguindo o seu coração, né, como o mundo diz para você fazer, totalmente fora daquilo que a Bíblia diz. Você acha que a tua carteirinha de membro da primeira igreja de Campo Grande vai te levar para o céu? Você acha que a tua inscrição lá no InChurch vai te levar para o céu? Não vai. Não adianta ter o nome no cadastro de membro da igreja e não ser crente mesmo. Não adianta. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. É discípulo aquele que anda. Porque Deus não salva ninguém para permanecer no pecado. Nós fomos eleitos, escolhidos em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Santificação é inevitável para o crente verdadeiro. Ela vai acontecer. Ela não é condição para a salvação. Mas ela é o estado de todo salvo. Estar no processo de santificação. E o texto termina dizendo, o pastor Carlos trabalhou esse texto abundantemente na semana passada. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade bíblica nos liberta, porque a verdade bíblica nos aponta para o libertador Cristo Jesus. E eu poderia repetir tudo aquilo que o pastor falou na semana passada, mas não preciso. Se você não ouviu a mensagem na semana passada, volta lá no YouTube e ouça. A verdade é Cristo e Cristo está revelado nas páginas da palavra de Deus. E somente a verdade pode produzir libertação. Portanto, a mesma Escritura que desnuda o nosso coração e faz-nos ver a feiura do nosso próprio pecado, ela também faz questão de arrancar-nos daquela condição de escravidão do pecado e nos levar para a liberdade. A palavra de Deus nos liberta. 7º ponto. Ela nos renova e revigora. Salmo 119, 25 diz assim: a minha alma está apegada ao pó. O que o salmista quer dizer na primeira linha do verso? Imagina, uma alma apegada ao pó. Eu estou mal. É isso que ele está dizendo. Eu estou mal. Não está legal para mim, não. Estou entristecido. Estou enfraquecido. Estou angustiado. Minha alma está apegada ao pó.
Qual é a solução que o salmista enxerga? Vivifica-me segundo a tua palavra. Estamos desanimados, estamos entristecidos, a palavra de Deus nos vivifica e nos revigora. Por último, a palavra de Deus reaviva nossas almas e alegra nossos corações. Salmo 19, 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Essa é a palavra de Deus. Muito mais do que um livro belo, é a palavra eficaz, que revigora a alma, que levanta o morto espiritual. Essa é a palavra que somos chamados a proclamar. Proclamemos a verdade bíblica ao mundo, a verdade que traz fé, a verdade que dá nova vida espiritual, a verdade que nos ajuda a crescer, a verdade que nos santifica, a verdade que nos busca e nos julga, a verdade que nos liberta, a verdade que nos renova e revigora, a verdade que reaviva nossas almas e alegra nossos corações. Para que proclamemos essa palavra que tem tanto poder e tanta eficácia, devemos buscá-la incessantemente. Por isso eu quero terminar esse momento. Peço que a projeção me ajude aí. Salmo 1, de 1 a 3. Talvez você saiba de cor, mas vamos ler numa única versão. Salmo 1, 1 a 3. 1 a 3. Vamos ler o que essa palavra diz. Por quê? Porque para proclamarmos a palavra, nós devemos buscar a palavra. E o Senhor nos garante que seremos bem-aventurados se assim o fizermos. Leamos todos juntos. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera.